Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui na aula 29, a gente estava na aula 28. O que a gente fez na aula passada? A gente pegou e criou aqui o nosso login e testamos o nosso login, está tudo funcionando. O próximo passo agora é a gente criar uma rota privada. Como a gente já tem aqui uma função de ping, vamos criar essa ping aqui como se fosse uma privada, só para a gente fazer um teste. Então, vou copiar ela aqui e vou colocar ela aqui no privado para a gente poder testar. Então, vou chamar ela de ping priv. E o que a gente vai mudar aqui, ó? Em vez de ser public aqui o nosso router, nós vamos colocar ela aqui como private, tá? Basicamente é isso que a gente vai mudar, ou seja, qualquer rota que for privada, ela vai ser registrada na privada. Tá? A partir daí, ela já vai exigir o login, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um Ctrl J aqui e vai subir aqui a nossa API de novo para a gente fazer um teste. Então, vou dar um Go Run aqui. A gente vai aqui na nossa rotina aqui. Eu já deixei preparado já aqui um teste aqui pra gente. A gente vai colocar aqui, ó, sem autenticação, que é essa do ping priv aqui. Deixa eu testar uma coisa aqui, peraí. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui tá salvo. Eu coloquei uma linha a mais aqui no nosso, que na verdade não vai precisar. Deixa eu ver que está certo aqui. Login, autenticação. Acho que está certo. Deixa eu mandar salvar tudo aqui. Save. Deixa eu derrubar o nosso serviço. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos testar aqui. Bom, agora derrubou, tá certinho. Agora vamos subir ela de novo. Bom, subiu aqui a nossa rota aqui. A gente vai vir aqui agora na aplicação e vai autenticar. Veja que, apesar dela estar na privada, deu 200. Por quê? Aqui a gente só setou a chave, ficou faltando algo mais aqui. Vou modificar essa função aqui. Pegar ela aqui, ó. O que aconteceu aqui é que eu só estou setando a chave e esqueci de mandar autenticar. Vou apagar essa linha inteira aqui e vou criar aqui uma variável chamada verificador, verifier, e a gente vai chamar aqui jwt-auth, que é a rotina que autentica. A gente vai chamar o verifier dela e vai passar o nosso auth aqui da autenticação, tá? Depois a gente vai pegar o authorization. Então, eu vou pegar aqui o authenticator e vai colocar aqui que ele vai pegar também o jwt.authenticator que foi passado lá na aplicação, tá? O próximo passo aqui agora sim é verificar. Verifier, a gente, que é essa variável que está aqui. A gente vai chamar o que? Um HTTP function de handle. Vai criar uma outra função anônima que vai passar o W, que é http.responsewriter, vírgula, R, ponteiro http.request. Então, montei aqui a minha função. Agora a gente vai escrever ela aqui. A gente vai colocar aqui authenticator, que é esse cara que a gente colocou aqui em cima. Next. Server. Se estiver tudo ok, você vai devolver lá para a aplicação. Aqui no finalzinho a gente vai colocar aqui um server HTTP com WR também. Ok? Bom, basicamente é isso aqui que a gente precisou alterar. Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Go Run aqui na nossa aplicação. Tá? Agora nós vamos lá voltar no nosso Postman e vamos tentar aqui dar um send. Veja que agora já deu não autorizado. Ó. Tá? Eu vou trocar aqui para a questão do Beer Token. Tá? A gente vai vir aqui ó, na opção Login. Vai dar um send, vai copiar uma chave nova aqui e vai vir aqui no nosso ping privado
e vai jogar aqui dentro e vai dar um send. Veja que deu 200 agora. Se eu pedir para exibir a chave e alterar aqui, ó, vou colocar um 3 aqui, que eu tentei falsificar o token, vamos dizer assim. E vou dar um send, veja que também dá não autorizado. Se eu retirar o 3, volta aqui para o autorizado. Tá? Então a gente aprendeu aqui já a criar rotinas privadas, né? Deixa eu clicar aqui de novo. Então o que a gente mudou aqui para uma privada é só o route aqui, ó, onde ele está registrado. O public, veja aqui que fica só nas rotas de public. Então o maior trabalho que a gente vai ter aqui na nossa aplicação é só escolher se a gente vai registrar ele numa rota pública ou numa rota privada e escolher o nome da nossa rota, né? Basicamente, o trabalho grosso ele está feito aqui, porque quando a gente criou a rota aqui, né, a gente já disse se essa rota vai fazer uma verificação ou não aqui, né? Então, basicamente é isso. Se você quisesse também implementar também uma API Key, você também validaria aqui esse dado. Tá? Ou criaria uma outra tipo de rotina. Exemplo, se você quiser colocar um outro middleware, né? Esse uses que está aqui é um registro de um middleware. Tá? Tanto é que quando eu passar o mouse aqui, ó, veja que apareceu ali, ó, uses middleware. A gente na aula passada, nas outras aulas, a gente aprendeu a criar middlewares, né? Então, se você quiser criar aqui em cima um middleware para checar, sei lá, se o cara colocou uma tag de API Key junto, você pode colocar também. Tá? Ou seja, seria uma validação dupla. Além dele verificar o login do cara, ele também vai checar o API Key. Também é possível também, às vezes você quer taxar algumas aplicações que podem conectar na sua API. Exemplo, vamos dizer que você queira criar um cadastro de API e de API Key e só o cara com API Key vai poder consultar, né? Ou seja, para você saber quem que está chamando. Vamos dizer que você queira dizer que quem está chamando é o Pedrinho. Então, você pode colocar lá uma API Key e passar uma chave para o Pedrinho e o Pedrinho teria que usar ela. Dessa forma, a gente saberia que é o Pedrinho que está usando porque está sendo usada a chave dele. Se o Pedrinho passou a chave dele para outro, aí já não é problema nosso, mas pelo menos a gente já sabe que o problema está na chave do Pedrinho, né? É ruim e é complexo algumas outras tecnologias, como o React, por exemplo. Se a gente for ver lá no React, o React você consegue no browser aqui, ó, verificar. Vou pegar aqui, ó, vou pegar um site meu aqui mesmo. Vou dar aqui um Ctrl F12. Acho que é só F12 só. Se a gente vir aqui, ó, e dar um carregar, veja que a gente consegue, ó, verificar o que ele chamou. Eu acho ruim esse tipo de tecnologia, né, quando você consegue inspecionar o site, porque que queira que não, se o cara colocar aqui uma chave no meio aqui, sei lá, se ele colocasse uma API Key, eu veria aqui nesse cabeçalho se o cara colocou uma API Key ou não, tá? Então, eu parei de utilizar esse tipo de tecnologia por conta disso. Veja bem aqui, ó, esse aqui é um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, site user, dei um get, ó, no user, deu não autorizado, mas eu consigo enxergar aqui, ó, tudo que foi passado pela tecnologia, né, e inspecionar para quem que ele redirecionou, para quem que ele mandou. Eu consigo ver aqui se teve algum payload, né, ou seja, aqui está dizendo que não teve um token, né? E tem outros aqui também, ó, quando a gente vai verificar se teve uma mensagem, uma chamada, eu consigo pela chamada, ó, até verificar aqui, ó, coisas que ele passou, ó, website token, né? Ou seja, eu consigo ver todos os parâmetros que foram passados pelo browser, né? E consecutivamente o cara poderia ver até essa API Key que a gente estaria utilizando aqui. Então, eu parei de utilizar esse tipo de tecnologia, ou, né, vocês vão ter que migrar para um React novo, que é o React que tem as funções públicas, né? Ou seja, ele executa essa validação lá no servidor e não aqui no nosso aplicativo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não que o meu site esteja vulnerável, né? Ou seja, a gente tem a validação interna ali e esses que o cara enxerga aqui praticamente não vai fazer efeito nenhum. A gente tem até aqui o ping, ó,
sendo executado no nosso site, tá? Então, basicamente é isso, né? Claro que aqui, ó, ele me retornou um Pong, o meu site já verifica se a API está funcionando ou não nativamente, mas eu evitaria esse tipo de tecnologia, colocaria outra tecnologia que não expusesse as URLs, tá? Por conta disso daqui. Então a gente pode ver que às vezes o cara lá, na hora que ele pegar a API key que você passou pro Pedrinho, vem um hacker e vem aqui, olha, opa, o Pedrinho tá usando a API key que o Paulo forneceu para ele, e o cara vir lá e fazer uma requisição para simular que é o Pedrinho. Isso pode acontecer na sua API, tá? Você não vai escapar, isso aí não tem como você proteger o seu back-end, né? Quem tem que fazer esse papel ali é o front do cliente, tá? Bom, eu acho que é o suficiente aqui essa aula aqui para vocês estarem entendendo um pouco de chave privada e uma chave pública, né? Entender que o cara pode copiar também, né? Não que no login também o cara não possa checar também o login, por exemplo. Vou pegar aqui um comprar, por exemplo. Vou clicar aqui, ó, comprar. E o cara precisa estar logado aqui no site para comprar. Tá? Então já exigiu o login. Quando der um entrar, eu vou limpar aqui, ó, na lateral aqui, ó. Limpei. E o cara der um entrar, vamos colocar aqui que ele colocou aqui um e-mail xing-ling aqui, ó, @talala.com.br. E o cara colocou aqui um password aqui e o cara deu um entrar, tá? Veja que deu não autorizado, tá? Mas um hacker poderia vir aqui e olhar o que foi fornecido, ó. Aí olhar aqui o payload, o response dele, o preview do que foi enviado, né? E poder hackear o site da pessoa, né, baseado nisso, né? Então, extremamente perigoso aí vocês estarem fornecendo informação dessa forma. Aqui no caso aqui, ó, veja que ele forneceu aqui o basic, ó, né? Ou seja, até através do basic aqui, ó, se a gente pegar esse cara aqui, ó, dar um Ctrl C aqui e a gente for vir aqui no site fazer assim, ó, decode base 64, tá? Vamos vir aqui e traduzir aqui, aceito. Olha lá, veja que apareceu, ó, o e-mail do cara separado por 2 pontos e depois a senha. Isso aqui é o que a gente acabou de fazer ali, a autenticação por Basic Authentication, né? Ou seja, basicamente a gente converteu o base 64 e transcreveu aqui o dado para a gente. Então não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. A gente também não tem que se preocupar nesse aspecto por causa do Basic, mas sim pela criptografia que a gente colocou lá. Isso aqui é só um método de enviar o Basic lá. O que importa é o que tá o token, né? O token é o que vai garantir a segurança do nosso site. Como a gente viu lá na aula aqui, pelo Postman, né? Se o cara tentar falsificar aqui a chave, por exemplo, né, ele não vai conseguir logar. Então, pra gente, o que importa é o cara ter o token válido ali, e só ele vai ter ali naquela requisição de login, tá? Mas muitas ferramentas aí de vírus, essas coisas, acabam vindo aqui monitorar o seu network para ver o que passou nela aqui, né, para capturar senhas, tá? Bom, basicamente é isso aí, pessoal. Nas próximas aulas agora que a gente vai ter, basicamente todas as outras rotas que vão ser registradas, elas vão ser registradas 100% como private em alguns casos, tá? Então, basicamente a gente vai criar depois uma tabelinha de cliente, vai encher de cliente lá dentro e depois vai devolver esse cliente, né? E vamos fazer a atualização de cliente, deleção de clientes, enfim, vamos fazer toda a parte que a gente pode fazer aqui com a nossa aplicação de back-end, ok? Bom, vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima.